Os playoffs aqui no futebol brasileiro, eles são o segundo semestre do nosso ano. Então, é quando o Flamengo começa a jogar bola. O que o Flamengo jogou ontem à noite, pra mim, foi encantador. Então, quer dizer, o Flamengo é esse time, entendeu? Que é um time que, quando começa o segundo semestre, ele começa a pisar no acelerador. Tem a ver com esses os jogadores que estão ali, ó. Rapaziada, parece que eles se reúnem e falam assim, escuta, começou o segundo semestre. Hoje é dia assim, né? Hoje é dia 1º de julho, começou o segundo semestre. É agora, Então voltamos agora das nós férias. temos que começar a jogar bola. E aí acontece o que vocês estão vendo. Boa tarde. Boa tarde, Então, Pedro, companheiros. Bem, primeiro, acho que se alguém tem dúvida de que o time escolhe jogos, né, acho que acabou, né? Ou alguém vai insistir que não. A diferença de... Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu aí por 2-0, abriu uma boa vantagem e já pode encaminhar, ou já pode ser considerado nenhum encaminhamento para a final da Copa do Brasil, né? Sormani e Fascani rasgaram o elogio ao Flamengo, junto com o Bernardo Ramos e aquilo. Flamengo, quando ganha e joga bem, é elogio em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Vamos ver o que o Sormani e Fascani falaram sobre essa vitória gigantesca do Flamengo, que virou uma coisa normal já, né? Flamengo ganhar na Arena do Grêmio. E vai deixando seu like aí, vambora para o vídeo, créditos ao canal da Placar TV. E vambora para o vídeo, tamo junto. Deixa o like. O Flamengo ontem fez um partidaço contra o Grêmio, 2-0. E olha, vou dizer uma coisa pra vocês, eu não acho que o Grêmio tenha jogado muito mal, assim. É que Não, no início, os primeiros 15, 20 minutos, aí o tem Grêmio jogou aquelas... melhor. Oi? Não, você fica falando sério, tem aquelas coisas do Primeiros futebol, 15, 20 minutos, o Grêmio aquelas jogou coisas do melhor. futebol que são determinantes, muitas vezes. Se o menino lá faz o gol, que o goleiro perdeu a bola, Vilha Sante. o Vilhaçante, nós estamos vendo aí os lances Esse é o gol. dos gols. O que o Wesley jogou ontem foi o Foi enorme impressionante, absurdo, impressionante que melhor jogou o em campo Wesley pra mim. ontem. Aí o primeiro gol do Gabigol, o Essa aí. segundo gol foi do... De quem? Thiago Maia. Thiago Maia. Mas se o cara faz aquele gol, que o goleiro do Flamengo fez uma saída de bola ridícula, com, sei lá, 5, 10 minutos de jogo, e o cara perdeu o gol. Ali muda a história do jogo, provavelmente. Mudaria. O Muda a Soares história. poderia ter feito um gol no meio de campo. Também. Mas, independentemente disso tudo, porque eu os não caras sei se não mudaria a fizeram... história do jogo, Não, pode mudar, sinceramente. entendeu, Sormani? Pode mudar. Pode. Você tá em casa, ganhando o jogo de 1-0, a torcida se inflama e tal. Mas não aconteceu. Então esquece, não foi gol. O que nós tivemos foi um Flamengo, Bernardo, dominante e... Como há muito tempo eu não via. E quando enquanto o jogo rolava, eu falava com os meus botões. O Bernardo tem razão, esse time joga quando Também diz tem depois. Os playoffs aqui no futebol brasileiro, eles são o segundo semestre do nosso ano. Então, é quando o Flamengo começa a jogar bola. O que o Flamengo jogou ontem à noite, pra mim, foi encantador. Ok, concordo que os primeiros 15, 20 minutos... 15 minutos. 15 minutos. O Grêmio subiu a marcação, pressionou, o Flamengo teve muita dificuldade pra sair, mas suportou tudo aquilo e quando a perna dos gaúchos pesaram, o Flamengo começou a jogar bola e até logo, meu companheiro. Aí o Flamengo fez 2-0 e poderia ter fechado esse jogo com 3 ou 4. Sim. Com Perdeu 3 ou 4. pênalti. Perdeu até pênalti. Aliás, essa é uma questão pra gente discutir. Dá seu Acho que o Pedro no Gabriel final. deveria começar a pensar em Mas ele deixar não perde outro jogador. pênalti, Sormani. Pois é, Ele mas perdeu tem 3 perdido. na temporada. 3 nessa Só temporada. nessa temporada perdeu 3. Aliás, seu Pedro no final, hein? É. Perde um gol, O hein? Pedro perdeu cada gol. Não, eu segui um chute que ele deu, chutou na orelha da bola. A Entendeu? bola passou cara a cara Ah, com é. o Gabriel Gando. né? Então, quer dizer, o Flamengo é esse time, entendeu? Que é um time que, quando começa o segundo semestre, ele começa a pisar no acelerador. Então você, por exemplo, pode chegar pra mim e falar o seguinte, senhor Mani, mas no primeiro semestre teve um Mundial de Clubes, entendeu? Mas aí, a perda do Mundial de Clubes tem muito mais a ver com o mau planejamento da diretoria do que da acomodação dos jogadores. A diretoria troca um técnico vencedor, que era o Dorival, e pega um técnico desleal, que foi o Vitor Pereira. Entendeu? Porque o que ele fez com o Corinthians foi uma deslealdade. Sim. Então, eles jogaram no lixo, aquilo não passou pelos jogadores. Agora, Campeonato Carioca, esse futebol paupérrimo, muitas vezes, do Flamengo nesse primeiro semestre, tem a ver com esses os jogadores que estão ali, ó. Rapaziada, parece que eles se reúnem e falam assim, escuta, começou o segundo Hoje semestre. é dia assim, né? Hoje é dia 1º de julho, começou o segundo semestre. É agora, Então voltamos agora das nós férias. temos que começar a jogar bola. E aí acontece o que vocês estão vendo. Então, o São Paulo, que não vem fazendo um bom trabalho, eu até postei um tweet no meu Twitter falando sobre isso, que eu tô até envergonhado de ter dito que ele era melhor que o Jorge Jesus.
Vamos aguardar. Eu acho que fui precipitado nesse tweet. Vem coisa muito boa pro Flamengo no segundo semestre. Eu tava conversando com o Bernardo agora. Me chama a atenção não só a naturalidade do Flamengo, porque eu não vi o Flamengo acelerar o jogo e vai. O Flamengo tava, como o Bernardo falou, tranquilo. Jeitão Flamengo, hein? Tranquilo. Jeitão Jogou Flamengo. tranquilo. Tranquilo. Jeitão Flamengo. E o Grêmio é uma bagunça, gente. Desculpa. O Grêmio é o jabuti que subiu na árvore. E você olha, como é que subiu lá? Colocou esse No jabuti caso, aí. a árvore é o Campeonato Brasileiro, segunda colocação. a né? própria temporada. Uhum. Desculpa. O time do Grêmio é uma bagunça, uma desorganização. É um time torto dentro de campo. Olha os laterais. Buraco. Olha os laterais do Grêmio, são gente. Pedro e Reinaldo. fraquíssimos. Tem dó, pô. Se soma ao fato do Flamengo ser um time muito competente, muito seguro, né? O Flamengo não precisa correr, acelerar o jogo. Ele é seguro. Ele sabe das suas os movimentos. Ontem a gente falava uma coisa. A memória do quarteto de 2019. Putz, então, isso eu ia falar. Os 4 que jogaram ontem: Everton Ribeiro, Arrascaeta, o Gabigol Everton e Ribeiro pra mim não jogou Bruno bem. Henrique. Faltou o Gerson. Mas ele Era um ontem, Everton Ribeiro pra mim eu sou destoou. Não acho. Eu sou um crítico. Eu acho. Eu Acho que ele sou, jogou eu mal? sou, Eu eu não sou, acho que ele foi o pior. Eu acho Eu que ele jogou muito Eu bem. achei que o melhor de todos foi o Bruno Henrique. Não, O isso Bruno aí, Henrique isso aí, eu o João Pedro não viu o Bruno cantado do Henrique. futebol dele. Eu sou um crítico ao Everton Ribeiro, mas ontem ele foi uma figura muito importante sem bola pro Flamengo. Não, Ele sem era bola eu também jogo. Não, Sem não, bola, não, meu não, amigo. senhor Mário, mas quando eu Sem falo bola, sem eu também bola, jogo. quando eu falo sem bola, é que a movimentação dele de puxar uma marcação, de travar Sim, o tô entendendo. ímpeto da equipe do Grêmio e já roubar a bola e dar naquele que é o cara que resolve nesse sentido, que é o Arrascaeta ou o Bruno Henrique. Esse, pra mim, foi o mais fraco de todos. Embora o passe que ele deu pro Thiago Maia fazer o gol foi uma coisa de cinema. Então, ele Mas ele rendeu menos do que de fato ele pode render. Você sabe Então, que assim, eu ele acho deu que 2 passes, só pra pegar carona aqui, ele deu 2 passes decisivos no jogo de ontem. Esse tacada de sinuca pro Thiago Maia, Sim. né? E o passe pro Everton Ribeiro do pênalti. Exatamente. Que também foi um passe, foi muito parecido, aliás, só que do ele outro lado da O área. Everton Ribeiro, eu achei o passe pro padrão Arrascaeta comum. Do Thiago Maia é maravilhoso. Mas assim... Ele colocou Bom, mas Everton enfim, eu Ribeiro gostei do Everton Ribeiro. Então, não, Eu também. ok. O que eu tô dizendo é que esses 4 caras, eles naturalmente se conhecem de olhar de um movimento, não precisam correr, não precisam daquele... Você vê que o cara tá se esforçando pra jogar, não há esforço. Do Bruno Henrique, pra saber da movimentação do Gabriel. Você sente um conforto desses caras em campo juntos. 3 empates Então, e 10 vitórias do Flamengo. Ou seja, quando saiu esse emparceramento, o torcedor do Flamengo falou: tá fácil, tá tranquilo. Vocês falaram aí sobre os jogadores, né? A gente tem uma divergência de opiniões em relação ao Everton Ribeiro, mas concordamos que o Bruno Henrique jogou muito, né? Sim. Eu queria falar sobre um jogador especificamente que nem titular mais é do Flamengo, que é o Felipe Luiz. A bola que o Felipe Luiz jogou ontem foi uma coisa pra você olhar e pensar. E que justifica a sua escalação, porque É. todo mundo coloca... Não, mas ele o tava- Ayrton o Lucas se Ayrton machucou. Ele se Ah, machucou, tá. ele foi pra Porto Alegre, fez um Porque a teste, gente mas no não tinha campinho condição. ontem, a gente Eu tinha colocado o Ayrton Lucas. o Ayrton Eu Lucas. tinha colocado o É. Ayrton Lucas. Eu Tá. tinha colocado o Ayrton Lucas. Aliás, foram 2 erros, né? Ou 2 mudanças. O que você achou do Vitor Hugo no Jogou lugar do Alan? demais. Jogou demais. Porque muita gente falou só o Alan, né? Pô, por que não o Alan e O Alan tá Vitor- chegando agora. E outra coisa. Com aquele. É certo que o Alan também é um jogador de qualidade, poxa, tem um refinamento no futebol dele. Mas o Vitor Hugo é um jogador que mais de chegada, mais Ele de. jogou muito, jogou né? Ele muito. substituiu Ele já ganha. a sua Então, altura, quem né? reclamou da escalação do Vitor Hugo no começo, acho que fazia sentido essa reclamação, até porque o jogo era em Porto Alegre. Fazia sentido. Né? Pô, por que não? O Alan e o Thiago Maia, E o né? Thiago Maia, né? Mas depois do jogo, você fala, caramba, o cara acertou. Não, e o Vitor Hugo foi um jogador que atuou por todo o campo, né? Em Sim. determinado momento da partida, até isso possibilita o gol do Thiago Maia. Que o ele Vitor começa- Hugo voltava para fazer, às vezes, a saída com 3 jogadores e o Thiago Maia era liberado, né? Isso confundiu. Tudo isso é manipulação da marcação individual. Porque o cara que vai pegar o Vitor Hugo era o Vilha O Sante. Vilha Santos saiu. Ele abriu todo o espaço, saía, Thiago abriu o Maia- volante e o Thiago Maia ia embora. E o Flamengo tocou não sei quantos passes ali até chegar aliás, no gol, né? depois se alguém puder levantar esses números, o número de passes ontem na transmissão da TV Globo, que estava assistindo com o nosso querido amigo Luiz Roberto, ele estava chamando muito atenção para isso, a quantidade de passes que o Flamengo estava trocando
E é incrível, como não errava Quase nada, 700 passes. Contra, sei lá, 300 e alguma pouco coisa. do Grêmio. Jogando fora de casa. Jogando fora de casa. Ok, o Grêmio teve um jogador expulso. Mas foi no segundo tempo. no segundo No primeiro tempo. tempo já tava esse massacre. Eu queria levantar uma questão aqui, porque ano passado, lembra que a gente falou? Muita gente criticava, até o Chobani falou, muita gente criticava, até o Chobani toda hora brinca, manda lá pro Santos, eu falo, manda pro Corinthians, manda pro Juventus da Moca. Torce meia hora pra nós. No ano passado, o Pedro fez 29 gols e o Gabigol fez 29 gols. Pô, juntos esses caras fizeram 58 O Pedro ainda é o artilheiro do Flamengo quase nessa 60. temporada aqui. Então, e era isso exatamente. O Pedro tá fora há quanto tempo, o Bernardo? Tá Faz um tempinho que ele virou reserva. Não sei exatamente o jogo sei lá, uns 5, 6 determinante. jogos já mais que é. até, Mais viu? até. Mais E até. foi justamente no momento em que o Bruno Henrique Voltou. né? Por exemplo, no papel, poxa, se eu pudesse no meu time, eu escalaria Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Pô. Claro que você montar o time, no papel é uma coisa. Quando a gente faz a seleção de todos os tempos, geralmente a gente tira um zagueiro e não escala volante, né? Então a gente faz um time lá só com os craques e não é bem assim que funciona, mas tudo bem. Mas assim, eu acho que não é coincidência, né? O Pedro vai perdendo espaço e o Bruno Henrique recupera aquele espaço histórico, né, que ele construiu de 19 para cá. É uma coisa louca, né? Você abrir mão de um cara desse tamanho, né? Como o Pedro. Né? Ontem teve uma substituição. E ele até jogou, quando ele entrou, Ele não jogou mal, ele finalizou mal. Ele finalizou mal, mas Mas ele um fez jogador com vontade de fazer duas, três jogadas ali. Afobado até. Exato, ele é obcecado pelo gol. E aí ele finalizou mal, mas... O Gabigol, o que eu queria perguntar é o seguinte, eu vou colocar pra mesa discutir. O Gabigol não se sente mais confortável com o Bruno BH? Henrique. Com o Bruno Henrique, sim. Sim, o Gabigol já sim, falou. eu falei, O Gabigol, falou. que Sara, teve o Mas eu aniversário do falei aqui. Bruno Henrique, no auge da pandemia. O Bruno Henrique fez aniversário. O Gabigol postou. Parabéns, a minha melhor dupla. Não, é isso aí. Que é porque é um negócio que entre nós uma parte. Pô, Olha o ataque do Santos. não é legal isso, né? Hein? Rodrigo, que está no Real Madrid, Gabriel e Bruno Henrique. Em 2018. Foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Do Grêmio era jogando em casa. Perdeu por 2-0, agora vai ficar muito difícil lá no Maracanã. O Renato que tirou o Bruno Vini, que tinha cartão amarelo, para colocar o Ferreira, perdia o jogo por 1-0, o Flamengo ali em cima pressionando e tal, então ele não encontrou outra alternativa, teve que colocar um atleta mais ofensivo, abdicou dos 3 zagueiros. Mauro César, muito boa tarde para você. Esse domínio do Flamengo, 60% de posse de bola, 2-0, perdeu o gol de pênalti e mais de 600 passes trocados. Queria que você falasse desse jogo, Mauro. Boa tarde. Boa tarde, Pedro, companheiros. Bem, primeiro, acho que se alguém tem dúvida de que o time escolhe jogos, né, acho que acabou, né? Ou alguém vai insistir que não. A diferença de comportamento do Flamengo sábado contra o América, acomodado ali, preguiçoso, achando que venceria como do bem entendesse, no Maracanã para o jogo de ontem, é abissal, é uma diferença brutal. É sempre bom entender que quando eu digo isso, não significa que os jogadores se reúnem, né, fazem um grande comitê ou um petit comitê e falam, olha, vamos resolver aqui, vamos correr hoje? Não, hoje sim, hoje não. Não é isso. É uma coisa meio do interior de cada um. O cara entra em campo, putz, América aqui, né, Maracanã tá cheio, não preciso me matar aqui, que eu ganho fácil esse jogo. Não é assim. Não é assim. Essa é a grande questão. Agora, o Grêmio, fora de casa e tal, aqui a parada é diferente. Embora ultimamente não tenha sido assim, né? É o 6º jogo em Porto Alegre que o Flamengo não perde pro Grêmio. 4 vitórias, 2 empates. Esses 2 empates foram da Libertadores 2019, que para mim, daquele confronto que teve o 5-0, o primeiro tempo daquele jogo, foi o maior domínio que o Flamengo teve sobre o Grêmio naqueles 2 confrontos, Jorge Jesus contra Renato, e teve 3 gols anulados pelo VAR da Sul-Americana, que é uma espécie de embrião desse VAR horroroso da CBF, né? Ninguém entendia que aquela marcação também, então anularam 3 gols do Flamengo, foi 1-1, mas a supremacia foi absurda, era para ter vencido aquele jogo, e o outro, aquele jogo que o Renato foi acusado por parte da torcida de entregar o jogo para o Grêmio, né? Que o Flamengo vencia, tinha jogador a mais, empatou 2-2, ele treinava o Flamengo na ocasião, e o Grêmio lutando contra o rebaixamento empatou 2-2. É outro jogo vencível, digamos assim. Então, são 4 vitórias e 2 empates, e os 2 empates, jogos que o Flamengo deveria ter vencido. Jogou para vencer, foi melhor, e um deles com essa polêmica. Eu não acredito, evidentemente, que o Renato tenha entregue aquele jogo. Ele, na verdade, mexeu mal no time. Como ontem também ele foi muito mal. Porque o Renato é um técnico muito inferior ao Sampaoli, ao Jesus, ao Abel Ferreira, esses caras todos. Primeiro, as perseguições individuais, a marcação individual, ele não consegue montar o time de outra maneira. O Kahneman, já veterano, é mais complicado, né? Ele sai para caçar o tempo todo. Aí tem um jogo contra o Atlético Mineiro que ele foi bem.
Todo mundo se empolga. Ontem, o Flamengo, eu acho que o São Paulo foi bem ao escalar o Gabigol mesmo, dando um pontual no sábado, porque ele com o Bruno Henrique, de fato, eles têm uma movimentação, mais o Arrascaeta, e aquilo faz com que os jogadores do Grêmio, os zagueiros, tenham que sair para caçar toda hora, sair em perseguições, isso vai desmantelando a defesa. E depois da troca, piorou mais ainda, porque deixou de ser o zagueiro da sobra e teve que trabalhar mais ainda fazendo esse tipo de combate aos adversários, o Kahneman. E acabou sendo expulso, né? Ter mais cartões do que o Felipe Melo, né? Mais de 100 cartões amarelos. Por ter mais cartão, o Felipe Melo é uma grande proeza, né? E ele tem mais cartões do que o Felipe, o que é impressionante. E muito porque esse tipo de jogada, é um cara já mais veterano, pesado, chega atrasado na jogada, sempre foi um jogador muito viril, até quando o São Paulo pensou em contratá-lo, puxaram na época a ficha dele, ele foi vendido a ideia de que ele era um jogador mais violento até do que de fato é em alguns momentos, e ele acabou tempos depois indo para o Grêmio, que antes o São Paulo pensou em contratá-lo, quando ele estava no São Lourenço, se não falha a memória. Mas enfim, aí o Renato foi muito mal, a troca para mim é uma troca para jogar para arquibancada. Qual a necessidade do Ferreira entrar no lugar de um zagueiro, no caso do Vini, nos acréscimos do primeiro tempo? Porque não espera o intervalo. Aquilo ali é para mostrar para você, olha, o Renato está inconformado. E parte da mídia gaúcha vende isso. Não, o Renato, ele fica quicando na beira do campo, né? Gesticula, o Renato ele não está gostando do que está. Parece que ele não tem nada com aquilo que tem a ver. Ele que escalou aquele time, ele que treinou, ele que preparou a equipe. E aí ele muda antes do intervalo, para dar uma sensação. Cara, foi nos acréscimos. Espera acabar o primeiro tempo, conversa com os jogadores, tira o zagueiro, explica direitinho. Ele muda antes do intervalo. O Ferreira nem pegou na bola, se pegou uma vez na bola, entrou, logo depois foi para o vestiário para o intervalo do jogo. Então, assim, foi de fato um jogo que mostra uma diferença que existe grande entre os dois times. O time do Grêmio é muito frouxo na marcação ali, o meio-campo, o Carvalho não marca ninguém, o Vila Sante estava mal ontem, o time muito pouco combativo, né? E o Flamengo venceu com facilidade, poderia ser mais. O Gabigol perdeu um pênalti, é o terceiro que ele perde esse ano. Dos 7 que ele perdeu no Flamengo em 49 batidas. Aí tem um detalhe que eu acho que é interessante. Ele nunca havia perdido um pênalti no Flamengo com o goleiro defendendo. Dos 3 que ele perdeu esse ano, 2 o goleiro defendeu. O do Volta Redonda, ontem o do Grêmio, enquanto o Cruzeiro ele bateu na trave. Ou seja, os goleiros começam a perceber qual é a manha dele. Ontem o Gabriel Grando, ele foi muito inteligente, esperou até o final. Porque o Gabriel espera, né? O Gabigol espera, quando o goleiro faz um movimento, ele toca no cantinho. Então, quando ele ontem não conseguiu botar a bola muito no canto, o goleiro fez a defesa. Eu acho que ele precisa pensar um pouco em diversificar a batida. Uma hora bate desse jeito, outra hora bate uma pancada, outra hora bate cruzado, bate no alto. Acho que ele tem que diversificar. Porque os goleiros estudam, e ontem o goleiro do Grêmio está de parabéns, porque ele nitidamente estudou a batida do adversário e fez a defesa. E manteve ali uma esperança para o Grêmio. Mas nem isso adiantou, gente. Porque o Grêmio não teve reação, chutou uma bola no gol, o Soares foi totalmente dominado, o Fabrício Bruno fez um grande jogo. Ele que entrou no lugar do Davi Luiz contundido. E alguns detalhes, assim, alguns jogadores que eu acho que tem que destacar. O Felipe Luiz foi um absurdo, né? Até muita gente falando, que pena que ele vai ter que parar. Não adianta, o tempo é implacável. O cara não consegue jogar seguidas partidas. É parecido com o Renato Augusto. Jogou pra caramba o Renato Augusto na terça-feira. Mas ele não consegue jogar todo jogo. É um jogo especial. Pode ser que no fim de semana ele não joga, aí ele volta daqui a algum tempo. A gente não sabe nem se ele vai ter condição de jogo de volta. Tá a quantidade de lesões. Tomara que ele possa jogar, claro, mas é uma dúvida, sempre é uma dúvida. E o Felipe é a mesma coisa. Não são as lesões, é o desempenho físico, ele não consegue ter sequência. Como ele estava meio guardadinho ali, jogando poucos minutos, ele ontem acho que estava pronto, descansado, preparado e fez uma grande partida. O Vitor Hugo jogou muito bem. Acho que foi a melhor partida que eu vi do Vitor Hugo como segundo volante. Jogou muito bem. Eu acho outro ponto interessante do Flamengo. O Flamengo sem o Gerson rendeu mais. Acho que isso é bom para tirar o Gerson de uma zona de conforto que ele não merece. Ele não está jogando para isso, para ser um titular absoluto, apesar do São Paulo adorá-lo. E acho que foi assim, uma atuação muito convincente. O Flamengo foi muito bem. O Grêmio tem um time inferior, vem da Série B. O que o Renato falou na coletiva achei correto com relação a isso. Ele falou, a gente está vindo da Série B, o time deles é mais forte. Mas acho que ele poderia ter preparado melhor o time. A estratégia não funcionou, a mesma no jogo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, a mesma de sábado contra o Atlético no Porto Alegre. E ontem não funcionou porque é um adversário diferente, mais qualificado, que ontem jogou para valer. E achei também legal do Renato na coletiva, quando o repórter, não sei de que emissora, lá do Sul, ele jogou uma isca, né, para reclamar da arbitragem. E ele falou, não, eu vi o lance do Wesley, que pediram o cartão, vi agora do vestiário, não era para cartão nenhum, o Klaus apitou bem, um errinho ou outro, mas não interferiu em nada, perdemos o jogo e acabou. Ótimo, eu acho que todos os técnicos deveriam ser assim. Reclamar da arbitragem quando realmente tiver motivo, porque se você for filtrar, metade ou mais das vezes as reclamações não são pertinentes, são reclamações exageradas para pressionar para o próximo jogo, porque não dava, ontem não tinha como argumentar. E por outro lado, ontem também, depois eu fiquei acompanhando a repercussão já na madrugada das emissoras lá do Sul, e achei muito bom o comentário do Cristiano Oliveira, companheiro da Rádio Guaíba, muito crítico, muito ácido. Eu acho que o Grêmio precisa um pouco disso, sabe? Entender o momento do clube, que é na linha do que falou o Renato. Ó. Ele falou, a gente chegou à semifinal já jogando a toalha, ele já falou como quem não tem mais chance.
Sempre tem, mas me pareceu desesperançoso. O Grêmio é vice-líder do Brasileiro. É uma campanha muito boa para o time que vem da Série B, gente. O Grêmio vem da Série B, você não fica em segundo lugar, você fica brigando para não cair de novo, né? E o Grêmio tem que fazer ajustes para tentar melhorar a sua equipe. E o Soares ontem, tão falado, também não conseguiu, tirando esse lance do meio campo ali, não conseguiu fazer praticamente nada. Agora acho que o Grêmio tem que ter um bom encaminhamento para tentar tirar alguma vantagem disso, né? Uma boa indenização do Inter de Miami e planejar o ano que vem, já que ele deve ir embora em dezembro. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu, teve a análise aí do Sormani, né? E também do Mauro César Pereira sobre esse jogo aí. Para mim, obviamente, tem o segundo jogo. Só que a chance do Grêmio reverter esse placar jogando no Maracanã, não vou dizer que é zero, não vou dizer que é impossível, mas é muito, muito inviável. Por quê? O Grêmio, se a gente for pegar os últimos jogos aí, esse ano teve 2 confrontos entre Flamengo e Grêmio. No placar agregado, 5-0 Flamengo. Nos últimos 14 jogos, como o próprio Sormani disse aí no vídeo, né? Nos últimos 14 jogos do Flamengo e Grêmio, entre Grêmio e Flamengo, nos últimos 14 jogos, foram 10 vitórias do Flamengo, 3 empates e uma vitória do Flamengo e uma vitória do Grêmio. E é aquilo, o Grêmio precisa de 2 gols, 2 gols para levar para pênalti e 3 gols para a classificação. Então o Grêmio ele tem uma missão, não vou dizer quase impossível, de fazer 2 ou 3 gols no Flamengo, no Maracanã, e não levar. A principal situação do Grêmio, jogando no Maracanã, não é levar gol. Porque se a gente for olhar aqui, pensa aqui rapidinho, pensa comigo. Vamos ver se você consegue Vamos ver se você consegue pensar rápido, né? Qual foi a última vez que o Flamengo não levou gol esse ano? Não fez gol, quer dizer. Qual foi a última vez que o Flamengo não fez gol esse ano? Rápido, rápido. Pra mim, o que vem na minha cabeça é Bragantino. 4-0 lá. Qual foi outro jogo que o Flamengo passou em branco, sem marcar? Assim de cabeça, nessa temporada, meio difícil de lembrar. Se for, é lá pro mês de abril, março. Então o Flamengo ele consegue manter, mesmo não fazendo boas atuações, consegue pelo menos marcar um golzinho ali. Então, sendo assim, a situação do Grêmio é muito, muito difícil de avançar, né? Que poderia ter sido mais, né? Mas é isso aí e tamo junto.